E olha só, viu, pessoal, para muitas pessoas lidar com as mudanças ou até mesmo conseguir encerrar ciclos não é uma tarefa fácil. E é claro, a gente buscou conversar com uma psicóloga para entender melhor sobre esses fechamentos de momentos na nossa vida. Vamos lá? Vamos lá dar uma olhada? Confira agora no VT. Para se sentir seguro, o ser humano ele precisa de uma certa estabilidade. Contudo, uma das poucas certezas dessa vida é que as coisas elas são transitórias. E apesar disso, para muita gente, lidar com as mudanças ou conseguir encerrar ciclos não é uma tarefa fácil. A gente vai entender mais agora como é que funciona esse fechamento de momentos na nossa vida com a psicóloga e professora de psicologia da Uninasal Maceió, Sabine Reumann. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim, Sabine. Acertei, né? Sim, falou certinho. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo hoje. Vamos falar desse tema, né, que a gente já estava conversando, que é tão difícil para tanta gente, né, e é importante a gente discutir um pouco mais sobre isso. Isso. Muita gente tem dificuldade para encerrar ciclos. Muita gente, Mária, como você estava falando, o ser humano ele precisa de uma certa estabilidade, né? Para a gente se sentir seguro, a gente gosta das coisas familiares, né? Das coisas como estão. Porém, a vida ela é dinâmica, né? As coisas são transitórias, ciclos se iniciam, se finalizam, para que novos ciclos possam iniciar, né? Então é importante a gente ter um certo desapego nesse sentido, né? Para conseguir deixar aí uma situação, uma pessoa, né? Que a gente vive às vezes num relacionamento, às vezes uma situação de trabalho, né? Uma situação aí na carreira que já não faz mais sentido. E aí a gente tem que conseguir colocar esse ponto final para abrir uma nova possibilidade, né? Isso. Quando a gente não faz isso, a vida vai ficando estagnada, né? A gente não consegue fluir naturalmente. Então é um problema, né? Exato. Muita gente fala, né, sobre essa questão de encerrar os ciclos, de deixar ir, né, de liberdade. E a gente pode estar perdendo, assim, espaço para que novas coisas elas aconteçam quando a gente não faz esses fechamentos? Sim, Mária, com certeza. Porque quando a gente fica com um ciclo ali que está estagnado, que muitas vezes não faz mais sentido, aquilo está ocupando um espaço na nossa vida, né? Aquilo a gente está destinando energia para aquela situação e aí a gente não está destinando energia para outras situações, para novas situações, né? Acaba não tendo um espaço na nossa vida para conhecer outras pessoas, né? Se a gente pensa numa questão de relacionamento. Às vezes a pessoa está ali num relacionamento que já não faz mais sentido, né? Num casamento que já não está mais funcionando, que já não está mais legal, mas ela não sai dali e aí com isso, né? Ela não se abre para novas possibilidades, né? Então tem muito aí o medo de mudança, né? O medo do novo, de como vai ser. Mas em muitos casos, sair de uma situação que não está legal abre novas possibilidades, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode acontecer uma coisa muito legal, né? Só que a gente só vai saber tentando, né? E esse que é o grande desafio. A gente tem risco, né? Quando a gente se abre para o novo. O risco é inevitável, mas é o fluxo natural da vida, né? Se colocar nessas situações. Isso. Tem algo que justifique esse nosso medo para viver novas experiências, conhecer novas pessoas? Bom, tá bem relacionado com o que a gente estava falando no início, assim, né? De gostar de ter o seguro, né? De estar ali, aqui mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Não tem esse ditado? Isso. Então, tem muito a ver com esse pensamento, né? Aqui já está garantido, aqui já está certo. Se eu sair daqui, eu vou me arriscar. Eu vou ter que conhecer outras coisas, vou ter que aprender outras coisas. Então, isso é ali a zona de conforto, né? Só que essa zona de conforto, muitas vezes, ela é bem desconfortável, né? Então, é importante ter essa coragem, esse movimento, né? De sair desse ciclo que já não está mais funcionando, né? Encerrar isso para que realmente a gente possa se abrir, né? Porque isso é importante, assim, num funcionamento pleno do ser humano, né? A gente está aberto à novidade, porque as coisas mudam constantemente. Se a gente fica muito apegado ao que era, a gente acaba deixando a nossa vida estagnada, né? Ela não está fluindo naturalmente. E é engraçado que, assim como tem pessoas, né, que têm essa dificuldade de se abrir para o novo, de fechar ciclos,
tem outras pessoas que são muito bem resolvidas, sabe? Conseguem fazer isso com muita facilidade. Causa até uma certa, assim, vou falar, tá? Eu sou a pessoa que eu tenho dificuldade de fechar esses ciclos. Então, assim, sabe? Causa até uma certa inveja dessas pessoas. É verdade, Mari. Tem pessoas que a gente vê assim, nossa, super desapegado, Sim, né? Sai de um isso. lugar e vai para o outro. Até um processo de mudança mesmo de uma casa para outra também é um encerramento de ciclo, né? E aí a gente vê assim, nossa, essa pessoa vai tão fácil, né? Mas é importante a gente não se comparar, sabe? Cada um tem a sua história, cada um vivencia a mesma situação de forma diferente, né? Então, uma pessoa aí que de repente desde a infância já teve um processo maior de desapego, de mudança, né, na vida. Então, chega uma hora que ela pode ter uma facilidade maior, né, para fazer esse encerramento. E outras pessoas não, né? Às vezes o sentido que aquela situação tem para essa pessoa é diferente, né? Então, desapegar realmente é mais difícil e não dá pra gente se comparar, nem assim no como é o desapegar, nem também no tempo, né? Porque às vezes a gente olha, nossa, a minha amiga tá super bem resolvida, já terminou o namoro, sei lá, e já seguiu em frente, eu tô ali ainda naquele processo, né, que necessita de um tempo maior, mas é porque não dá pra gente se comparar. Cada um tem a sua forma, né? Mas é importante também, Mária, destacar que quando a gente percebe que a gente está muito ali, sem conseguir sair daquilo, né, já tá desconfortável, já não faz mais sentido, né, tá vendo que muitas vezes a vida não tá fluindo como poderia fluir, é bem importante buscar ajuda, sabe? E a psicoterapia pode ajudar bastante nisso. Era exatamente o que eu queria saber, queria perguntar. A gente consegue ter essa noção de que já está extrapolando assim o que seria considerável nessa questão do encerramento de ciclos, dessa dificuldade? Ou não? Geralmente são as pessoas mais próximas e cabe fazer aquele alerta assim, olha, acho que você poderia procurar ajuda, né, e trabalhar um pouco mais sobre isso. Olha, pode acontecer das duas formas. A pessoa pode perceber, né, que ela não está conseguindo fluir, mas às vezes a própria pessoa ela não se dá conta disso, né? Ela está tão imersa naquela situação que ela não percebe que ela está ali, né, estagnada naquela situação. Então, o que um amigo fala, né, uma pessoa da família, alguma pessoa que tem intimidade contigo, presta atenção, sabe? Porque pode ser que não tenha nada a ver, né? Às vezes alguém fala e não tem nada a ver, não faz sentido para ti, mas presta atenção, faz uma avaliação para ver se talvez você não está mesmo postergando a finalização de um ciclo que já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Então, pode acontecer dessas formas. A pessoa se dá conta, né? Ou alguém fala alguma coisa, aí trazer uma reflexão e aí a pessoa, de repente, percebe que aquilo já foi, né? Ficar remoendo, né, demais esse fechamento, esse encerramento, enfim, desse ciclo, qual seja ele, né? Pode ser prejudicial para a gente? O que pode acabar acarretando? Pode, com certeza pode, porque quando a gente fica ali remoendo, né, sem sair do lugar ali, fica naquele ciclo mesmo, sem conseguir finalizar ele, a gente se fecha para outras possibilidades. Então a vida não consegue fluir, né, como deveria. Às vezes eu tô num relacionamento que não tá mais legal, né, que eu não tô feliz, mas eu não saio daquilo, né, por medo do que vai ser fora dali, né? Só que quando eu não saio dali, eu não abro possibilidade para conhecer outra pessoa, para me conhecer, né, para fazer outras coisas, para viver de outra forma, né? Então, nesses casos, pode ser bem prejudicial. A gente precisa mesmo ter um certo grau de desapego, sabe? Certo. E a gente vai aprendendo isso, né? Quando a gente se dá conta que, olha, a mudança ela é inevitável. Exato. Não tem jeito, né? A gente pode estar ali querendo que seja da mesma forma como foi, né? Mas não vai ser. Não vai ser. A gente muda todos os dias. O nosso casamento, o nosso relacionamento, né? O nosso trabalho também muda. E às vezes uma coisa que há um tempo atrás fez muito sentido, né? E trouxe muita felicidade, daqui a pouco já não faz mais, né? E aí precisa esse desapego mesmo para falar, olha, foi bom, né, enquanto durou, mas tem outras coisas aí para viver, né? E aí a gente
e se arriscar, né? Se jogar na vida. Como diria o filósofo Bel Marques, né? Valeu, foi bom, adeus. A gente pode comparar, não sei se seria possível, dizer que o fechamento, né, do ciclo, esse encerramento, ele pode se equivaler ao luto, por exemplo, a um processo de luto? Sim, Mari, a gente pode fazer essa relação, né? Porque o luto, e a gente fala até de luto, assim, de processo de luto, mesmo quando a gente encerra um momento da carreira, quando a gente termina um relacionamento, né? Tem todo esse processo aí de aceitar, né, como o fim desse ciclo mesmo está acontecendo, de aprender a lidar com isso, né? Então, tem um sofrimento também, né? E por isso que eu reforço também o ponto de, se você percebe que está com um sofrimento maior aí, que não está conseguindo lidar, ou até não está conseguindo tomar a decisão, né, de encerrar esse ciclo, busca ajuda, sabe? A psicologia, a psicoterapia, ela tá aí para isso, né? E a gente vê muitos casos em consultório, assim, que é muito individual, né? Sim. Então, entender como é que o que aquele ciclo significa para a pessoa, né? Quais são as estratégias, as ferramentas que ela precisa para conseguir finalizar aquilo, porque isso também é muito individual, né? Sim. O que eu preciso para estar preparada para dar o próximo passo, né? Para colocar um ponto final nessa situação. Então, não deixe de buscar ajuda, sabe? E eu reforço muito isso porque, às vezes, as pessoas ainda hoje têm um certo preconceito, né? Com psicoterapia. Sim. E com... Quando que eu busco, né? Uma psicoterapia? Qual que é o momento? E se você está vivendo uma transição ou gostaria de fazer uma transição e não está conseguindo sair do lugar, esse é um dos exemplos que você pode buscar um profissional da psicologia. Né? Então, isso. É legal esclarecer também, né? Um pouco certeza. Como é que é isso. Rituais podem acabar ajudando a fechar esses ciclos? Sim, Mária, com certeza, sabe? Às vezes a gente precisa sentir algo mais concreto da finalização de um ciclo. E eu estava até pensando um pouco isso, assim, às vezes escrever, né, pra gente encerrar um ciclo, colocar no papel mesmo, isso ajuda a gente a elaborar melhor os nossos pensamentos. Então, escrever uma carta, ou escrever mesmo uma reflexão, sabe, pra gente guardar, ou então pra gente queimar, às vezes tem esse ritual também, né, escreve e queima pra fazer essa finalização. Pode ser muitas formas de ritual, tá? Outro que eu pensei também que a gente vê muito, assim, né? Quando finaliza um relacionamento, a pessoa muda o cabelo, sim, né? Faz uma mudança, assim, né? Muda o corte, pinta o cabelo, ou faz uma viagem, ou faz algo que simbolize essa transição, né? Então, esses rituais, eles também podem ajudar, porque aí a gente sente de uma forma mais concreta que encerrou um período e que um novo período está começando, né? Eu acho que encerrar o ciclo fica muito mais fácil quando a gente não coloca o nosso foco no ciclo que está encerrando, mas no que está iniciando, né? Para onde eu estou indo agora? Qual que é a próxima possibilidade? Mudar a posição desse olhar, né? Exatamente, olhar para o início, né? E não tanto para o fim. Mas é um exercício fazer isso, não é tão fácil, não. Quem dera, né? Fosse fácil. Mas se você está, né, precisando aí de ajuda, sente que ainda não conseguiu fechar esse ciclo, que você está preso nisso aí há muito tempo, busque ajuda, né? Sempre com um profissional. Sabine deu muito bem essa dica aqui. Qual que é a mensagem, então, que fica, hein, sobre esse nosso tema? Olha, mudanças acontecem, né? A gente está mudando todos os dias, o tempo todo. Então, as coisas que a gente quer, as coisas que a gente fica confortável também vão mudando, né? E a gente começar a entender isso, né? E aceitar essa forma dinâmica, né? Deixar a vida fluir mesmo. Eu acho que essa é a grande reflexão, assim, né? De encerrar os ciclos. Encerrar ciclo é deixar a vida fluir, né? E a gente precisa disso para viver bem, né? A vida, cada dia está finalizando algumas coisas e iniciando outras coisas. Então, vamos deixar aí, vamos ter coragem e viver, né, da melhor forma possível. Ai, que coisa linda! Quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, Sabine, como é que pode fazer?
Bom, tem o meu Instagram, que é sabine.heua, que é o meu sobrenome, tá? E tem também o Instagram da Uninasal, que é uninasal.maceió, que é onde eu dou aula também. Muito bem, maravilhosíssima. Obrigada mais uma vez tá. pela sua presença aqui com a gente. Sempre muito bom ter a Sabine aqui, trazendo essas reflexões tão legais, né? Dicas preciosíssimas aí que a gente leva para a vida, tá? Porque esses encerramentos de ciclos, né? Essas mudanças, elas acontecem em diversos momentos da nossa vida, seja ali com a troca de uma casa, a troca de um carro, né? Muita gente, inclusive, acabou até passando por essa questão da casa, lá o pessoal do Pinheiro, né? Que teve que se mudar, enfim, a gente sabe que são momentos dolorosos, mas que eles acontecem e a gente também precisa saber lidar com eles para que a nossa saúde mental ela não seja afetada. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigada a sempre. você, Mara. Linda. Bom dia. Bom dia a todo mundo. E você continue acompanhando Bem Assim. Que dicas preciosas, né, aí pra gente saber fechar esses ciclos e fechá-los com maturidade. Seguinte, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto, os nossos convidados, eles já estão aqui no estúdio, eles vão compartilhar uma história linda aí pra vocês. Tenho certeza que vocês vão se inspirar muito, então não sai daí não, tá? Volto já já.